vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre capacidades físicas? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre velocidade. Quem é que lembra da definição de velocidade que eu dei lá na primeira aula? Vamos relembrar? Velocidade é a capacidade de realizar movimentos num curto espaço de tempo ou de reagir rapidamente a um sinal. Vocês repararam que nessa definição tem duas características, dois tipos diferentes de velocidade? Na aula de hoje a gente vai entender quais são esses dois tipos, as diferenças, o que está relacionado no nosso corpo com essa capacidade e o que a gente pode fazer para desenvolver a nossa velocidade. Vamos começar pela primeira definição de velocidade, que é o quê? A velocidade de movimentação. Lembra lá na primeira aula que eu usei o velocista Usain Bolt como exemplo para velocidade? Pois é, a gente vai usar ele aqui de novo. Usain Bolt, para quem não sabe, é o atleta que bateu o recorde de velocidade. Ele é considerado o homem mais rápido do mundo. Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que a velocidade de movimentação está diretamente relacionada às nossas características físicas, à nossa genética. Pois é, existem pessoas com uma genética propícia a serem muito rápidas. E existem pessoas que a genética é voltada para outras habilidades. Vamos dar uma olhada aqui na foto do Usain Bolt e reparar um pouquinho as características dele. Primeira coisa que a gente pode reparar é que ele é uma pessoa esguia, ou seja, uma pessoa magra. Mesmo sendo esguio, ele é muito musculoso. Repara que todos os músculos dele estão bem definidos. Vamos lembrar da aula de força? Lembra que a nossa musculatura é responsável pela nossa movimentação? A nossa velocidade está diretamente ligada à força explosiva dos nossos músculos. Pois é, ele tem a capacidade de gerar força muito rápido e assim ele corre muito rápido. Outra característica é, ele é muito alto, ou seja, ele tem pernas bastante compridas, né? E por que isso está relacionado? Vamos tomar como exemplo uma distância de 100 metros. A gente tem duas pessoas. Uma pessoa mais baixinha, por exemplo, como eu, que tem uma perna mais curta. Quantos passos será que essa pessoa tem que dar para percorrer esses 100 metros? Considerando que as pernas mais curtas dão passos mais curtos, ela tem que dar uma quantidade maior de passos para chegar aos 100 metros. Já uma pessoa alta, com pernas compridas, ela dá, consequentemente, passos maiores, ou seja, ela dá menos passos para conseguir percorrer os mesmos 100 metros. E isso torna ela mais rápida do que a pessoa mais baixinha. Sim, a diferença de altura entre as pessoas influencia na velocidade de corrida. Outra característica da velocidade de movimentação está lá quando eu falei no menor tempo possível. A velocidade está intrinsecamente relacionada a um curto espaço de tempo. Porque, como ela utiliza da força explosiva, a gente gera muita força num curto espaço de tempo, o que gasta muita energia. Então, uma pessoa muito rápida, ela só consegue manter essa velocidade, só consegue manter essa força explosiva por um curto espaço de tempo. Senão, ela vai o quê? Ela vai cansar, porque ela gasta muita energia para gerar essa força explosiva. Por isso, as provas de velocidade são de 100 metros, de 150 metros, são provas curtas. Por exemplo, o Usain Bolt, ele consegue correr os 100 metros em um tempo menor que 10 segundos. Porém, ele não conseguiria manter essa velocidade toda por um maior espaço. Por exemplo, se ele precisasse correr 200, 300, 500 metros, 1 quilômetro, porque ele ia gastar toda a força dele e não ia conseguir concluir o percurso. Então, relembrando, a velocidade ela está ligada à força explosiva dos nossos músculos, ao tamanho do nosso corpo, às nossas características genéticas e também ao tempo de realização desses movimentos. Lembrando, o tempo tem que ser sempre curto, a distância tem que ser sempre curta. Vamos agora falar sobre o segundo tipo de velocidade, que é a velocidade de reação ou tempo de reação. O que é?
é reagir rapidamente a um sinal, seja esse sinal visual, seja esse sinal sonoro, como por exemplo o tiro lá de início de partida da prova de velocidade. Gente, o tempo de reação é definido como o tempo que a gente leva para perceber esse sinal e iniciar a nossa movimentação. O tempo de reação, ele está diretamente ligado à nossa cabecinha, à nossa cognição. Pois é, para treinar tempo de reação, a gente precisa treinar o nosso cérebro. Vamos fazer agora um teste para vocês entenderem o que é o tempo de reação e para testar o tempo de reação de vocês. Para esse teste, você vai precisar de uma régua ou de qualquer objeto que seja comprido, que tenha pelo menos 30 centímetros. Eu estou usando hoje a minha régua aqui. E você vai precisar da ajuda de alguém, qualquer pessoa que estiver aí próximo a você. Como esse teste funciona? A pessoa vai segurar a régua, ó, pela pontinha e você mantendo os seus dois dedos, o dedão e o dedo indicador separados, o máximo que você conseguir, vai posicionar bem embaixo da régua. Tenta não deixar tanta distância entre a régua e a sua mão, deixa mais pertinho. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai falar 1, 2, 3, já! No já, ela vai soltar a régua e você vai tentar pegar essa régua o mais rápido que conseguir. Bora lá? 1, 2, 3. Olha aqui, onde eu consegui segurar minha régua. Mas tá, professora, o que isso quer dizer? A partir do momento que eu identifiquei, que o meu cérebro identificou o sinal de já, ele demorou todo esse tempo para entender o sinal e realizar o movimento. Esse é o meu tempo de reação. É o tempo que eu entendi o sinal, eu percebi o sinal e eu iniciei o movimento. Então, pessoas com rápida reação tendem a segurar cada vez mais pertinho aqui a régua. Quanto mais lenta for a reação dessa pessoa, mais tempo o cérebro leva para entender o sinal e para realizar o movimento. Você pode testar isso aí na sua casa. Entendido, gente? Os dois tipos de velocidade. Lembrando, a velocidade de movimentação está diretamente ligada aos nossos músculos e às nossas características físicas. Já a velocidade de reação está ligada ao nosso cognitivo, ao tempo que a gente demora para processar a informação. Professora, então quer dizer que a velocidade de movimentação, estando ligada às minhas características físicas, eu nunca vou conseguir ser tão rápido quanto o Usain Bolt? Infelizmente sim, mas isso não quer dizer que você não possa treinar a sua velocidade. Uma boa forma de treinar isso é através da corrida. Você pode treinar cronometrando o tempo que você leva para percorrer um curto espaço de tempo. Então, quanto mais você for treinando, mais rápido você vai correndo. Lembrando, o nosso corpo sempre tem um limite. Então, respeitem o limite de vocês. E a velocidade de reação está ligado diretamente ao nosso cognitivo, ao nosso raciocínio, que também é treinável. E como a gente pode fazer isso? Estudando, lendo, jogos de raciocínio lógico, quebra-cabeça, teste de resposta rápida, jogo da memória. Tudo isso treina o nosso cérebro a pensar mais rápido e a gente reagir mais rápido. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje sobre velocidade. A gente falou um pouquinho sobre as características da velocidade, qual a relação dela com o nosso corpo, com o nosso cérebro e como a gente pode treinar essa velocidade. Entendido? Se ficou alguma dúvida, eu peço a vocês que deixem comentários aqui na atividade para que eu possa responder, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo e até a próxima. Um beijo! Ó a gata miando. Vem cá, Tereza, aparece no vídeo. Oi, gente! Sou eu que atrapalho a aula de vocês. Então hoje